Quem aqui ama Jesus muito? Dá um glória a Deus bem alto aí. Aleluia. Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Quero compartilhar algo com vocês hoje a respeito de perspectiva. Quero falar com vocês um pouco a respeito da forma como nós enxergamos e ouvimos o Senhor em meio às tempestades, amém? Quem aqui já passou ou está passando por uma tempestade em sua vida? Só eu, irmão? Aleluia. Vou pedir para você orar por mim. Poderia colocar no meu sobrenome Marujo, de tanta tempestade, irmão, que eu entro. Oh, glória. Costumo dizer o seguinte, que quem entra nas tempestades pelas primeiras vezes fica enjoado em meio à tempestade. Mas quando a gente fica tanto tempo passando pelas tempestades, em alto mar, a gente se acostuma. E o tema dessa palavra de hoje é efeito prisma. E o prisma, ele é uma manifestação da luz em contato com algo que reflete. E quando nós pensamos a respeito de dificuldades, lutas, tribulações, coisas que vêm para nos afligir, nós, como cristãos, olhamos para Jesus e vemos o exemplo dele a respeito disso, e muitas vezes nós não conseguimos entender como Jesus conseguia passar por tudo que ele passava e não desfalecia. A gente olha para Paulo dizendo no fim da sua vida que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Paulo conta que ele foi açoitado, foi chicoteado, foi apedrejado, foi picado por escorpiões, naufragou várias vezes. Aliás, Paulo era muito acostumado a andar em meio às tempestades. E nós vemos ele dizendo que para ele o morrer é lucro e o viver é Cristo, e que a vida dele já não tinha valor se não fosse em Jesus. E nos mostra uma forma de enxergar acerca e acima da perspectiva que nós estamos acostumados. Eu quero trazer para você um encorajamento hoje para que em meio às dificuldades que você esteja passando, em meio às tempestades que você esteja passando, você saiba que no barco Jesus está. Eu quero dizer para você que não importa qual o tipo de tempestade que você está enfrentando, não importa qual é a tribulação em sua vida, não importa qual é a assolação que você está passando nesse momento, a dificuldade, eu quero te dizer, Jesus já sabe o que vai fazer. Jesus, ele entrou no barco sabendo o que iria acontecer, e Jesus está no barco da nossa vida, sabendo o que nós vamos passar. Agora, nós precisamos compreender que a voz que está nos chamando é a mesma voz que acalma o mar. E essa perspectiva, ela está acima de uma condição humana. Essa forma de enxergar, ela não pode ser revelada na nossa perspectiva humana. Porque os livramentos que nós esperamos na perspectiva humana são livramentos físicos, são livramentos do nosso entendimento, são livramentos que são naturais. Mas o nosso Deus, ele não tem livramentos naturais. O nosso Deus, ele trabalha com o impossível. Ele trabalha com as coisas intangíveis. Eu costumo dizer o seguinte para as pessoas que falam para mim: Ari, minha fé está fraca. Aliás, eu estou sem forças. Eu falo, que bom, porque agora a sua fé vai começar a se manifestar. Porque enquanto nós somos fortes, enquanto nós nos dispomos com a força do nosso braço, a fé não pode ser revelada. Imagine o seguinte: homens que estavam dentro de um barco, pescadores, homens acostumados a carregar peso, homens acostumados em meio às dificuldades de uma tempestade, eles desfaleciam por dias. Desfaleciam por dias. E muitas vezes a nossa vida é dessa forma. Por meses, às vezes por anos, às vezes por um longo período, nós estamos desfalecendo, porque as dificuldades, as tempestades estão chacoalhando o nosso barco. Mas eu quero te dizer, irmão, se Jesus está no barco, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Isso não é uma palavra de afirmação. Isso daqui não é uma confissão positiva, irmão. Eu estou te dizendo, se Jesus está no barco, tudo ficará bem. E essa certeza precisa nos alegrar.
Essa certeza precisa nos alegrar, porque, irmãos, nós passamos por tribulações. Vou pegar outra aqui, irmão. Aleluia. Aí. Nós passamos, irmãos, por tribulações. Passamos por dificuldades. Tem épocas na nossa vida que nós passamos por verdadeiras assolações. Muitas vezes financeiras, muitas vezes espirituais, muitas vezes anímicas. Nós passamos por tempestades. E o que nos torna pessoas comuns é o fato de que todos nós passaremos por essas tempestades. Mas, nossa, irmão, quando eu olho e penso que Jesus ele está no controle do barco, eu sei que tudo vai ficar bem. Não importa a situação. Não importa a situação, porque aquele que é poderoso, aquele que é fiel e justo para concluir a boa obra, ele está no barco. Aquele que manda a tempestade se acalmar com apenas uma palavra, ele, aquele que não está dependendo da sua força humana, ele está no mesmo barco que nós. E isso é maravilhoso, irmão. E tudo se trata de perspectiva. Se trata de qual ponto da nossa visão nós estamos direcionando. Trata-se de como nós estamos enxergando as fraquezas, como nós estamos enxergando os momentos difíceis. Quando nós olhamos para situações difíceis e não achamos que não tem jeito, quando nós olhamos para situações difíceis e falamos, olha aí, Deus não me ama, olha aí, Deus não está agindo, nós deixamos de viver o milagre, nós deixamos de viver o livramento, porque trata-se da perspectiva. Muitos de nós podemos dizer e contar testemunhos aqui de coisas impossíveis que Deus fez na nossa vida. Só que hoje, talvez, muitas vezes não, muitos de nós, talvez estejamos acostumados com o natural. Talvez o nosso coração ele entrou num modo automático, que nós já entramos em um modo natural. Eu quero ler com você 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16. Aleluia. Aleluia. Acharam? Achou primeiro que eu, você, viu, irmão? Aleluia. Diz assim. 4:18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas a que nós não podemos ver durarão para sempre. Qual é a perspectiva que os nossos olhos estão postos? Em qual perspectiva a nossa fé está colocada? Imagine o seguinte, irmão. Ter a certeza de que tudo vai ficar bem porque Jesus está no barco é a mesma certeza de alguém que vai saltar de paraquedas e pula sem o paraquedas. É a mesma certeza de alguém que vai mergulhar sem um aparelho de respiração. Porque a fé, ela não está num âmbito onde a nossa compreensão pode chegar. A perspectiva natural de alguém que salta de paraquedas é: se eu saltar sem paraquedas, o que vai acontecer comigo? Vou morrer. A perspectiva natural de alguém que é um mergulhador, que vai sem o aparelho de respiração, é que vai acontecer o quê? Morrer. Só que para Deus, a matemática é diferente. Para Deus é: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Para Deus, a matemática é: você pode ver a tempestade destroçar o barco, ainda assim tudo ficará bem.
Porque a perspectiva do Senhor não está nesse tempo. A perspectiva do Senhor não está naquilo que nós podemos compreender. Porque se nós podemos compreender, então não é fé. Quando nós vemos pessoas sendo curadas e o médico fez todos os exames e aconteceu tudo aquilo e a pessoa foi curada da noite para o dia, o que o médico fala? Olha, não tem explicação. Não tem explicação. Ninguém pode compreender, ninguém pode explicar, mas existe alguém que tem uma perspectiva maior que a nossa. A Bíblia diz o seguinte: os teus pensamentos são maiores que os meus, e os teus caminhos são maiores e mais altos que os meus. A perspectiva do Senhor, ela não é essa perspectiva no qual nós estamos nos colocando muitas vezes. Deus, ele não vai tratar conosco nessa perspectiva natural. Deus não vai tratar conosco no âmbito natural. Ele vai tratar conosco no âmbito sobrenatural. Ele vai tratar conosco aonde Ele é especialista. Irmão, eu quero dizer o seguinte para você: Deus é soberano. Ele é soberano. Se você orar por alguém e for a vontade do Senhor levar essa pessoa, você pode orar, pode jejuar, pode sentar, pode cair. Se Ele quiser recolher, Ele vai recolher, porque a vida provém dEle. Mas eu também posso te afirmar que se você olhar para uma situação e você falar, não tem mais jeito, não vai mais acontecer, está perdido, Ele pode. Ele pode. Talvez você olhe para a sua família hoje e fala, é impossível que eles vão aceitar o Senhor. Talvez você olhe para os seus negócios, talvez você olhe para o seu ministério e você fala, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Irmão, para aquele que é poderoso, há jeito. Há jeito. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Dá para compreender que a expectativa e a perspectiva do Senhor está acima da nossa. E o que cabe a nós? Crer. Crer. Quando Ele chama Pedro para andar sobre as águas, se coloca no lugar de Pedro, irmão. Qual é a perspectiva humana, irmão? Vou afundar. A perspectiva humana é, eu vou afundar. Mas a perspectiva de Jesus é, você pode andar sobre as águas. Quando Moisés e o povo chegam diante do mar, qual é a perspectiva, irmão? Com o exército de Faraó atrás, qual é a perspectiva humana? Nós vamos morrer. Eles vão nos levar de volta. Nós vamos voltar para a escravidão. Mas a perspectiva do Senhor era, toque o cajado, porque o mar vai se abrir. Aleluia! Qual é a perspectiva que nós estamos alimentando a nossa fé? E quando nós olhamos para isso, irmão, nós precisamos compreender que o Senhor está com as nossas vidas em suas mãos. E Ele é quem tem cuidado de mim e de você. Ele é que tem colocado o alimento na nossa mesa. Às vezes você pode falar, poxa, essa semana eu não tive a melhor mistura, mas não te faltou coisa alguma. Não te faltou coisa alguma. Ele está cuidando. E quando nós olhamos aqui no livro de Lucas, capítulo 5, deixa eu ver se é. Desculpa, Mateus 8, 23. Diz assim, Jesus entrou num barco e os seus discípulos o acompanharam. De repente, uma grande tempestade agitou o lago e as suas ondas eram tão grandes que cobriam o barco. Entretanto, Jesus o que, irmão? Jesus dormia. Mas os discípulos foram acordá-lo e lhe disseram, salve-nos, pois estamos o quê? Prestes a morrer. A perspectiva do Senhor era, eu descansarei, eu estou dormindo. A perspectiva humana era, nós vamos morrer.
Oh, Jesus, tu és maravilhoso. 26. Olha o que Jesus diz, irmão, em meio a uma tempestade que está dilacerando o barco. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o lago, e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram muito espantados e diziam: que tipo de homem é este, que até o vento e as águas lhe obedecem? A perspectiva daqueles discípulos, que não eram pessoas que nunca tinham visto Jesus fazer um milagre. Estamos falando de pessoas que estavam andando com Jesus e tinham visto Jesus fazer inúmeros milagres. Eles já conheciam a perspectiva de Jesus. Eles sabiam que Jesus era poderoso. Mas em meio à tempestade, irmão, eles voltam os seus olhos para a sua perspectiva humana. E muitas vezes isso acontece com a gente. O Senhor já nos curou, o Senhor já nos salvou, o Senhor já nos resgatou, o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos tocou, o Senhor mudou as nossas vidas. Mas quando vem uma tempestade, nós voltamos para aquela perspectiva aonde eu digo: Senhor, me salva, eu vou morrer. Quando Ele está dormindo e dizendo: fique em paz, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Irmãos, todas as vezes que eu me encontro diante de uma situação onde a minha vida, as minhas forças se esvaem, a única coisa que eu tenho procurado fazer é falar: Senhor, o Senhor está no barco, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, porque os meus olhos humanos não estão vendo. Na minha perspectiva, Senhor, não vai rolar. Não vai acontecer, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. E sei também que o Senhor é poderoso para também não fazer. Porque ainda temos um grande problema. Deus só é poderoso se Ele fizer. Mas, irmão, eu te digo, Deus é mais poderoso ainda quando Ele não faz. Porque Ele mostra que a vontade dEle é soberana. Imagina se Deus fizesse tudo o que nós pedimos. Que poder é esse? Qual é a autonomia e a perspectiva de Deus? Se tudo que eu peço, Ele faz. A verdade, irmãos, é que a nossa fé, ela precisa estar centrada em uma única coisa: em Jesus. Em Jesus. Porque quando nós olhamos para a nossa natureza humana, há desespero, há infidelidade, há medo, insegurança. Mas quando Jesus está em nós, irmão, quando Jesus está em nós, nós voamos como águias. Nós corremos e não nos cansamos como as corças. E a nossa mente precisa ser mudada nisso, irmão. Nós estamos sendo mortos à estrada por conta das tempestades. Muitas pessoas estão tendo a sua fé dilacerada porque elas estão esperando na sua perspectiva humana. Não tem nada a ver conosco, irmão. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Mas também, como um homem que em frente à morte poderia dizer: Pai, perdoa-lhes, e dizer: está consumado, como esse homem, em frente àquilo que era o último estágio da fé, poderia tremer diante de uma pequena tempestade? Como, irmão? Como que um homem que viria e manifestaria o poder de Deus poderia se assustar com uma tempestade? Sabe o que esse homem estava fazendo, irmão? E o barco chacoalhava para lá e para cá.
E o mastro quebrava. E os discípulos corriam: Jesus, nos salva! Irmão, isso é o que a gente faz sempre. Quantas vezes a gente fica desesperado em meio à tempestade? Jesus, Jesus, olha Jesus, me salva! Me salva, Jesus, me salva! E ele está dizendo: creia! Creia! Agora não é hora de você me pedir, agora é hora de você crer. Eu já sei qual é o pedido do seu coração. Eu já sei qual é a sua perspectiva humana. Eu já sei qual é o seu temor. Eu já sei qual é a sua angústia. Agora creia. Creia. O que Jesus fala para os discípulos: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para um monte: monte, mova-se, e ele se moverá. Irmão, olha a diferença de perspectiva. Olha essa diferença. Quando Jesus está ali pregando e tem uma multidão com fome. Ai, ai, Jesus. Olha que interessante isso, irmão. Jesus já sabia que eles estavam com fome. Jesus já sabia. Aí, os discípulos chegam para Jesus e Filipe chega e fala: Jesus, o povo está com fome. E Jesus fala: vamos alimentá-los. Aí Filipe fala: mas nem se a gente tivesse 200 denários, a gente conseguiria alimentar o povo. Irmão, imagina o seguinte: 200 denários, vamos trazer para uma forma simbólica aqui para R$2.000. Você já imaginou você chegar numa padaria e falar: me dá R$2.000 de pão? Assim? O cara vai falar assim: tá de brincadeira. Como é que eu vou fazer R$2.000 de pão para você agora? Não fazia sentido. Entenda, a perspectiva dos discípulos estava: eu preciso ter o dinheiro, comprar o pão, alimentar o povo. Nós não temos, não tem onde comprar. Não tem onde comprar. E mesmo que a gente fosse lá comprar, como é que alguém ia ter R$2.000, 200 denários de pão? Como é que ia ter? E aí um menino tem a revelação da perspectiva de Deus e fala: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Irmão, imagina você chegando para Jesus e vendo Jesus discutindo com os discípulos e falando: olha, nós não temos, não tem como, é muita gente. E você fala: cara, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Qual é a perspectiva daquele menino? Jesus pode fazer. Peraí, Jesus pode fazer. Jesus pode fazer. A perspectiva daqueles que caminhavam com Jesus, a perspectiva daqueles que viam Jesus fazendo milagres era: não, não é possível, nós precisamos, nós temos que ter, olha, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo, olha, me salva Jesus. É a mesma perspectiva do barco. E aí chegou um menino, cheio do Espírito Santo, e fala: eu tenho 5 pães e 2 peixes, toma. E aí que vem a parte mais incrível, irmão. Porque 200 denários que eles precisavam era para dar um pão. O que aconteceu, irmão? As pessoas comeram e sobrou. Porque essa é a perspectiva do Senhor. E essa perspectiva tem que estar sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu não estou falando aqui, irmãos, de bens. Eu não estou falando aqui que você vai enriquecer. Eu não estou falando aqui nada dessas pataquadas que falam aí fora. Eu estou te dizendo que em meio à tempestade há alguém cuidando de nós. Não tema, não temas mais em nome de Jesus. Se o seu coração estava inseguro, se você estava afundando, se você estava perdendo a sua fé, volte a crer em nome de Jesus, porque aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Vai terminá-la. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e que Deus não se arrepende das suas promessas. Só que nós, irmãos, temos um papel nessa história. Nós temos um papel, e o papel é crer. A gente está vivendo muito nesse tempo de promessas, profecias e de palavras de determinação, mas nada de fé. Nada de fé. A Bíblia fala lá em Joel que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre a carne. Olha a perspectiva de Deus aqui, irmão. Os velhos terão sonhos,
Irmão, faz sentido o velho, o ancião, que já viveu tudo em sua vida, sonhar? Qual que seria a perspectiva humana do ancião, do velho? Vou ficar tranquilo e vou aproveitar os meus últimos dias. Mas quando a perspectiva de Deus recai sobre nós, os velhos começam a sonhar. Os jovens começam a ter visões. Os jovens começam a ter visões. Porque a perspectiva do Senhor é diferente da nossa. Cabe a nós crermos, irmãos. A pergunta é: como está a sua fé? A Bíblia vai falar o seguinte: não coloque vinho novo em odre velho. Não coloque vinho novo em odre velho. Talvez nós estejamos como um odre sendo remendados. Talvez nossa fé hoje seja como um odre remendado. E aí a gente remenda o odre todos os domingos e todas as quartas. A gente vem, a palavra ela nos toca, mas a nossa fé não aumenta. E aí o que acontece, irmão? O vinho começa a escorrer. A gente não consegue transbordar. Por quê? Porque nós estamos remendando o que deveria ser renovado. E eu declaro hoje sobre a sua vida, no nome poderoso de Jesus, que a sua fé seja renovada. Em nome de Jesus Cristo, se você estava desistindo, se você estava desfalecendo, se você está em estado de depressão, se você tem sentido uma tristeza profunda, eu declaro em nome de Jesus, seja renovada a sua fé agora. Renovado agora. Irmãos, o cuidado de Deus é maravilhoso, porque veja, nas situações que nós passamos, o cuidado de Deus está muitas vezes além do que nós enxergamos. Deus faz coisas em sua vida, Ele te livra de coisas, Ele te supre em coisas que você nunca nem vai saber que aconteceram. Então é esse mesmo Deus que está te dizendo: creia, vem, anda sobre a água, vem, traz o pãozinho e os peixes. Tá dando para entender, irmão? Hoje é um dia importante porque a gente precisa rever e analisar novamente aonde estão os nossos olhos. Irmão, tem um exercício que é muito importante que nós, como cristãos, precisamos fazer. Nós precisamos todos os dias analisar a nossa caminhada. Nós precisamos todos os dias nos atentar aonde está a nossa perspectiva. Porque talvez você vai dizer o seguinte: eu estou cansando desse negócio de igreja, eu estou cansando de ficar ouvindo as mesmas pessoas. A gente começa a se acostumar com o natural. A gente começa a olhar para coisas que o Senhor não está. E eu conheço um monte de gente, irmão, que pula de igreja em igreja, de ano em ano, fica mudando de igreja, por um único motivo: porque a perspectiva dele está nos homens, e não em Deus. Porque se a nossa perspectiva estiver no Senhor, não importa se sentamos no chão, não importa se tem um teto sobre a nossa cabeça, não importa se a luz, se a água, nossa perspectiva está nele. Você está entendendo, irmão? Isso aqui não tem nada a ver com o Senhor. São apenas paredes de cimento que pode muito bem uma marreta derrubar. Só que aquilo que é eterno nunca será derrubado, nunca passará. Aquilo que o Senhor está fazendo em nós para a eternidade nunca passará. E a gente precisa olhar onde nós estamos colocando nossas expectativas, porque senão no meio do caminho a gente cansa. A gente desanima, a gente fala já não faz sentido, a gente começa a procurar agulha no palheiro, a gente começa a procurar um monte de coisa.
Eu quero te alertar hoje, desperta e creia. Desperta e creia aonde o Senhor está movendo você. Ari, mas é muito difícil levantar da depressão. Eu não tenho vontade de fazer nada. Eu quero te declarar em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda, porque na perspectiva do homem, de fato, é difícil. A depressão, ela é terrível. Mas na perspectiva do Senhor, tudo Ele pode fazer. Tudo Ele pode fazer. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo. O que é, irmão? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Só que tem um passo. Crer. Crer. Deixa eu te falar uma coisa. Se nós não entendermos essa perspectiva do Senhor, se nós não entendermos, nós vamos viver uma vida medíocre. Uma vida medíocre. Uma vida religiosa. Eu venho à igreja, eu canto músicas, eu ouço palavras, eu volto para casa, nada muda. A primeira dificuldade que vem, eu desfaleço. Alguma coisa de errado não está certo, irmão. Tem algum caroço nesse angu aí. Precisamos reavaliar o nosso coração. Precisamos reavaliar a nossa fé. O que aconteceu que há um tempo atrás você estava queimando por Jesus? O que aconteceu que há um tempo atrás você estava apaixonado e você queria, e você estava disposto, e você estava entregue, mas agora você está fraco? O que aconteceu no meio do caminho? Aonde foi que você parou? Em que lugar da caminhada você perdeu os olhos do foco? Qual foi o ponto? Porque não se trata, irmãos, das tempestades, não se trata das dificuldades, não se trata das setas, não se trata das lutas, se trata de onde nós estamos colocando a nossa fé. Jesus, ele não prometeu nada para nós, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas o que ele fala? Tenham bom ânimo, eu já venci. Irmão, todas as desculpas que nós dermos, Jesus já venceu. Todas as desculpas que nós dermos, Jesus já venceu. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de glória. Qual é a perspectiva de Deus sobre as nossas lutas? Tudo que está acontecendo produzirá peso de glória sobre você. Só que a nossa perspectiva é: meu Deus, quanta luta. Até quando vai ter luta? Deixa eu te dizer, irmão, no último dia da sua vida, no último suspiro, você ainda vai estar passando por algumas tempestades. Até o último segundo da sua vida. Eu não sei se já te prometeram que um dia nunca mais você ia ter luta, mas se prometeram, mentiram para você. Até o último segundo. Mas o que Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A promessa é que se nós permanecermos fiéis, nós viveremos com Ele para sempre. Então eu te digo novamente, o que aconteceu que tem te desanimado? O que aconteceu que tem roubado a sua alegria? O que aconteceu que você está ferido? O que aconteceu que você parou no caminho? Volte a crer hoje em nome de Jesus. Que a tua fé se acenda como uma chama. Lá em Levíticos capítulo 6, versículo 6 diz que o fogo será aceso e nunca se apagará. Que a sua fé seja como esse fogo de Levítico 6. Porque, irmãos, a vida cristã, ela é cheia de percalços. Se você está aí há 1 ano caminhando com Jesus, 3 meses, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você sabe. Se você está mais tempo, você sabe. Tem percalços. Se você está começando agora,
Não se espante. Não se espante. Esses dias, no nosso último culto de jovens, eu falei a respeito de sermos uma carta viva. E a pastora Lúcia falou aqui, foi na última quarta, né, pastora? Desculpa, foi a pastora Tânia que falou do domingo sobre cartas vivas. E essa é a verdade, irmãos. Tudo que aconteceu com você até hoje, tudo, desde o abandono, desde a tristeza, desde a orfandade, os abusos, tudo que aconteceu até hoje, é Cristo escrevendo em você através do seu Espírito. Para quê? Para que o mundo possa ler o que Ele fez em você. Então, quando nós entendemos essa perspectiva, a nossa dor tem um propósito. A nossa luta, ela tem um propósito. Agora imagina você em meio à luta, em meio às dores, falando: eu sei que isso está acontecendo porque Deus tem um propósito. Eu sei que isso está acontecendo, mas não é para a morte, é para a vida. Isso está acontecendo, é difícil sim, é doloroso sim, é angustiante sim, mas eu sei quem tem me guardado, eu sei quem tem cuidado de mim, eu sei quem tem me alimentado, eu sei quem tem me segurado em sua poderosa mão, e Ele não falhará. Em nome de Jesus, volte a crer agora. Volte a crer agora. Em nome de Jesus. Eu vim aqui hoje com uma missão, irmão. Eu vim aqui hoje te dizer o que Jesus tem falado para mim nesses últimos anos. Eu estou com você. Eu estou contigo. E muitas vezes, irmãos, eu me deparo diante da minha cama, eu sento diante da minha cama, e muitas vezes eu olho para as circunstâncias que estão acontecendo na minha vida, e eu começo a chorar e falo: Senhor, o Senhor ainda está comigo. E Ele fala: eu estou contigo, permaneça, 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 permaneça. E então meu coração se enche de alegria, uma alegria que excede todo entendimento, e eu falo: nossa, aquele que criou o universo, aquele que é poderoso, aquele que criou os céus, aquele que criou os mares, aquele que tem sustentado a eternidade, Ele tem cuidado de mim, e Ele tem cuidado de você, irmão. Ele tem cuidado de você. Pode parecer que não, pode parecer que existe somente escuridão, mas existe uma luz, e essa luz é Jesus. E Ele te chama: vem andar sobre as águas. Ele te chama, vem. Mas você precisa sair do seu lugar e crer. Aumenta a nossa fé, Jesus. Aumenta a nossa fé. Irmãos, muitos cristãos têm morrido no meio do caminho, porque têm colocado as suas expectativas e as suas perspectivas no natural. E pior, têm colocado as suas perspectivas em coisas naturais, chamando elas de sobrenaturais. Então tem pessoas dizendo: olha aqui, eu entreguei tanto para Deus, agora Ele sobrenaturalmente vai me dar muito mais. Não, agora olha aqui, eu fiz um ato profético, eu coloquei meus pedidos no meu pé, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora Deus vai mover, porque essa é minha fé. Isso não é fé. Isso não é fé. Quando as muralhas de Jericó caem, todo mundo acha que as muralhas caíram porque eles tiveram um ato profético. E ainda falam errado, falam que é 7 voltas. Não foi 7 voltas, irmão. Foram 13 voltas. Foram 7 voltas, 7 dias e uma última ainda à noite. E aí a muralha cai. Mas o que faz a muralha cair foi a obediência e porque eles creram. Imagina Moisés, imagina Abraão, um homem com posses, no seio da sua família. Ele ouve: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abandona tudo, Abraão. Abandona tudo. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Imagina Abraão dizendo: irmão, mas eu tenho tudo aqui. Por que eu vou? Aí esse mesmo Abraão
teve um filho na sua velhice, um filho sonhado na sua velhice. Um filho que era impossível. Ele tinha experimentado a perspectiva de Deus, ele teve um filho. Aí Deus chega para ele e fala, eu quero teu filho. Vai com ele para o monte e entrega ele para mim. Sabe o que a palavra de Deus fala? Os detalhes da palavra são maravilhosos, irmão. Quando você estiver lendo, olha os detalhes. A Bíblia fala que ele imediatamente foi se preparar para sair. Não teve discussão, não teve Deus, mas imediatamente ele levantou, arrumou suas malas e saiu com seu filho. Agora Abraão chega naquele monte, imagina ele subindo pensando, Deus, eu estou crendo na sua perspectiva. Vamos lá, Deus. Eu estou crendo, Senhor. O Senhor me mandou aqui. Eu sei que não foi para a morte, eu sei que foi para a vida. Mas também, Senhor, eu estou aqui porque eu creio. E aí ele coloca o filho dele, a palavra é tão clara nos detalhes, ele coloca o filho dele vendado sobre o altar para sacrificá-lo. E aí quando ele está a ponto, a Bíblia fala que ele está com a adaga na mão, a ponto de sacrificar, um anjo do Senhor vem e diz, Abraão, não faça isso. Não faça isso. O Senhor proveu para si um cordeiro. Talvez a gente tenha que esperar até o último momento, irmão. Às vezes a gente desiste no último momento. A gente desiste de crer. Às vezes a gente está à porta de viver o que o Senhor preparou para nós. A gente foi até o ponto do monte. A gente está lá com a adaga na mão, obedecendo. Mas aí às vezes a gente larga a adaga. Não, Deus, o meu filho, não. Perspectiva humana versus perspectiva do céu. Irmão, creia até o fim. Creia até o fim. Porque não se trata sobre os milagres. Não se trata do que Deus vai fazer. Se trata de crer. Se trata de onde a nossa fé está fundamentada. Eu posso chegar aqui para dizer para você, falar, olha irmão, é o seguinte, eu vim trazer para você uma profecia. Aqui ó, você vai viver isso, você vai viver aquilo, tá? Ó, Deus está me falando que você vai viver isso e aquilo e outro. E a sua fé vai estar no que eu estou falando. E não no Senhor. Porque eu te pergunto, o mesmo Deus que poderia me usar para falar isso para você, não é o mesmo Deus que pode falar para você? Ele não é o mesmo Deus que pode fazer? Ele não é o mesmo Deus que pode te revelar e te dizer, creia porque eu estou contigo? Então aonde a nossa fé está, irmão? Aonde a nossa fé está fundamentada? Aonde a nossa fé está colocada? Qual é a perspectiva que nós estamos vivendo hoje? Quantos casos de pessoas que eram estéreis, que você conhece, que milagrosamente Deus abriu a madre? Quantos casos de pessoas que tinham cânceres terminais, que estavam à beira da morte, e Deus curou? Quantos casos de pessoas com doenças crônicas, passaram a vida toda sofrendo com dores, e foram curadas? Quantos milagres nós vimos, irmãos? Eu sou de um tempo que eu via pessoas que estavam em cadeiras de rodas levantando para andar. Mas não se trata do milagre. Se trata da fé. Se trata de crermos. Então eu quero te encorajar hoje. Renova sua fé hoje. Renova sua perspectiva hoje. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus te chamou para a vida. O que Ele tem para você é vida. Talvez as circunstâncias estejam mentindo para você. Talvez as circunstâncias estejam dizendo para você que o que você está vivendo é o que você vai morrer dessa forma. Eu quero te dizer, acima de qualquer circunstância, existe um Deus que pode fazer. Existe um Deus que pode te curar. Existe um Deus que pode te livrar. Existe um Deus que pode te tocar. Ari, mas eu já creio, então continua crendo. Mas nada aconteceu, continua crendo. Continua crendo. Mas quando Deus vai fazer? Eu não sei. O povo esperou 40 anos no deserto. Eu não sei quando Deus vai fazer, porque também o tempo de Deus é diferente do nosso.
Você quer para hoje. Às vezes Deus não quer para hoje. Talvez Ele ainda precise escrever coisas em você, carta. O que nos cabe? Crer. 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 Quando nós vamos ler a palavra do Senhor, aonde está a nossa fé? Porque se nós não tivermos a nossa perspectiva alinhada no Senhor, são apenas palavras, são apenas letras. Mas o que essa palavra está gerando em você? O que essa palavra está gerando em nós? O que essa palavra está gerando na nossa família? O que essa palavra está gerando na nossa comunidade de fé? O que essa palavra está gerando no nosso trabalho? O que essa palavra está gerando? Irmão, eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Eu não sei. Talvez seja uma tempestade muito mais forte e desafiadora do que a minha hoje. Mas o mesmo Deus que diz para o mar da minha tempestade se acalma, é o mesmo Deus que vai dizer para o mar da sua tempestade se acalma. Confia nele. Coloca a sua confiança no Senhor. Coloca a sua expectativa naquele que é poderoso para fazer. Reanima. Volta a viver a alegria do Senhor, a alegria da salvação. Talvez se a sua alegria que você tinha da salvação foi roubada por causa dessas dificuldades, volta hoje. Fala, Senhor, eu confio em Ti e Ele vai te encher de alegria. Ele vai te encher de alegria. A questão, irmãos, é que nós precisamos estar abertos a novas realidades. Nós precisamos estar abertos ao sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é a perspectiva real de Cristo. Tudo que Jesus fez foi sobrenatural. Tudo que Jesus fez, está escrito sobre ele, foi sobrenatural. O primeiro milagre dele, sobrenatural. Cura de cegos, sobrenatural. Morrer na cruz, sobrenatural. Porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. O Evangelho de Jesus é sobre uma vida sobrenatural. Ainda que a gente veja essa maravilha de Deus nas coisas singelas da vida, o natural vê a manifestação do sobrenatural. Romanos 8,19 diz: o mundo aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a natureza, ela está aguardando a manifestação do sobrenatural de Deus em nós. Nós precisamos voltar a crer. Precisamos voltar a crer. Precisamos ser fervorosos em crer. A gente às vezes é tão fervoroso em diversas coisas. E tá tudo bem se você dá glória a Deus, se você canta alto, se você é uma pessoa excêntrica como eu na adoração. Tá tudo bem, irmão. Mas tem algo que nós todos precisamos ter de forma fervorosa: fé. Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos nos ficar de pé em nome de Jesus.